Fala galera, nós estamos aqui na disciplina de embriologia para gravar o tema da embriologia do sistema nervoso. Os componentes do trabalho são Alisson Honório, Benio Barbosa, José Firmino e Pedro Henrique. Esse trabalho é referente a um seminário de embriologia do Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Sergipe. Os professores doutores são Ana Carolina Guimarães Faleiros, Emerson Ticona Fioreto e Cátile Luiz Garcia Pereira. Bom, nesse trabalho, dividimos em 4 tópicos. O tópico 1, desenvolvimento do sistema nervoso. O tópico 2, desenvolvimento da medula espinhal. O tópico 3, desenvolvimento do encéfalo. E o tópico 4, desenvolvimento do sistema nervoso periférico. Eu sou Pedro Henrique e agora eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do sistema nervoso, certo? A princípio, para falarmos sobre a origem do sistema nervoso, nós precisamos lembrar do disco embrionário. Quando esse disco embrionário é formado, ele é inicialmente bilaminar. Posteriormente, esse disco embrionário ele vai sofrer algumas diferenciações e se torna trilaminar, formando assim os 3 folhetos, certo? Ectoderma, mesoderma e endoderma. O sistema nervoso, ele se origina de uma região denominada neuroectoderma, certo? Aqui, uma demonstração da ectoderma, certo? Mesoderma e endoderma. Perceba que aqui já está sendo formada uma estrutura que nós conhecemos, o notocorda, certo? Que é isso aqui. E aqui está sendo formada uma região onde está partindo uma pequena erosão, que é essa aqui, estão vendo? Que futuramente vai formar o chamado sulco neural. Toda essa parte da ectoderma nós vamos chamar de placa neural, mais uma vez. Ectoderma, mesoderma e endoderma, certo? E o notocorda. Então, a princípio, nós temos a chamada placa neural, que é essa estrutura que possui uma pequena erosão, mas essa erosão ainda é muito pequena, não podendo ser considerado um sulco, pois o sulco só é formado tempos depois. Aqui, já temos uma erosão muito maior em relação à imagem anterior. Percebam que nós já temos uma erosão muito maior, certo? Aqui nós já temos a goteira neural, certo? Além do sulco neural, nós também temos uma estrutura com a aparência de uma goteira, o que nós vamos chamar de goteira neural. Era uma estrutura intermediária, certo? Entre a formação do tubo e o próprio sulco neural. Pelo fato de ser uma estrutura intermédia, muitos autores consideram como sendo o próprio sulco neural, certo? Nessa região aqui, que nós denominamos de goteira neural, é onde vai começar a ser formado algumas estruturas do sistema nervoso, como as cristas neurais. No final, nós teremos a formação do nosso tubo neural, certo? Que é isso aqui, e das cristas neurais, que são 2, uma de cada lado, certo? Perceba que aqui o tubo neural, ele possui um espaço vazio, certo? Que nós vamos chamar de lume do espaço do tubo neural, por onde vai passar mais à frente um líquido chamado de céfalo arqueriano. Aqui, algumas imagens de microscopia eletrônica, onde a gente percebe as mesmas estruturas que eu mencionei anteriormente, certo? Aqui nós já temos o sulco neural bem proeminente, vocês podem perceber aqui, ó, nessa microscopia eletrônica. Aqui nós já temos o próprio tubo neural sendo formado, e aqui o notocorda, certo? Aqui embaixo, bem proeminente. Essa ilustração aqui
ela vai demonstrar muito bem o que está ocorrendo. A princípio, o embrião vai ter essa conformação, essa primeira conformaçãozinha aqui. E em seguida vai aparecer o que nós denominamos de placa neural, que é toda essa extensão aqui, ó. Toda essa extensão aqui. Na placa neural vai surgir o suco neural, certo? A partir desse suco neural, nós teremos a formação do tubo neural, certo? Ele começa a se formar nessa região mais intermédia, na região mais média do embrião. E quando ele está totalmente fechado, nós teremos essa conformação. Então, de modo geral, nós temos um ectoderma. Nesse ectoderma surge a placa neural. A partir dessa placa neural surgirá um suco neural. A partir desse suco neural surgirá um estágio intermédio, o que nós denominamos de goteira neural, e também começará a formação das cristas neurais. E quando as pontas do suco forem encostadas, nós teremos a formação do quê? Do próprio tubo neural, certo? De modo geral, o tubo neural vai originar o sistema nervoso central e as cristas neurais vai ser originado o sistema nervoso periférico. E são derivados das cristas neurais os gânglios sensitivos de raiz dorsal, gânglio motor visceral, neurilema, melanócitos, odontoblastos e anfícitos. Com relação à anatomia do tubo neural, fazendo um corte, a gente vai conseguir visualizar essas estruturas, certo? Nós temos duas lâminas alares, duas lâminas alares, uma de cada lado, duas lâminas basais, certo? Uma de cada lado, uma lâmina do assoalho aqui e uma lâmina do teto, além do sulco limitante. Nessa região mais superior, certo? Nós temos a lâmina do teto. Aqui nós temos a lâmina do assoalho, a lâmina basal, vai ser a parte mais externa do tubo neural, que são duas, certo? Como eu falei anteriormente. A lâmina alar é a parte mais adjacente da luz do tubo neural. E também nós temos o sulco limitante, que ocorre de ambos os lados, certo? Essas dilatações, elas são muito importantes, certo? Por que elas são muito importantes? Porque da lâmina alar vai ser originado os nervos sensitivos, os neurônios sensitivos. Da lâmina basal vai ser denominados os neurônios motores. Da lâmina do teto vai ser originado o epêndima. E da lâmina do assoalho, o sulco mediano. Bom, agora falando um pouquinho sobre as dilatações do tubo neural, de modo geral, se pegarmos o tubo neural, que está totalmente fechadinho, nós teremos duas estruturas. Mas cranialmente falando, nós teremos o encéfalo primitivo, ou seja, o arquencéfalo. Já na região mais inferior desse embrião, nós teremos a medula primitiva, que dará origem posteriormente à medula espinhal. Bom, essas dilatações do tubo neural, nada mais são do que formações que vão ocorrer a partir do arquencéfalo. O arquencéfalo, a princípio, vai se diferenciar em três grandes estruturas: o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, como vocês podem visualizar nesse esquema. Depois disso, o prosencéfalo, ele vai se diferenciar em telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo vai se manter constante, já o rombencéfalo vai se diferenciar em metencéfalo e mielencéfalo. E aqui, ó, né, na cavidade do tubo neural, é onde vai passar como eu falei anteriormente, o líquido cefalorraquidiano, certo? Esse líquido ele vai circular pela cavidade do tubo neural.
A partir de todo o processo que vai acontecendo, esse tubo neural vai ganhando outras nomenclaturas, certo? Por exemplo, na medula espial, esse tubo neural vai ser chamado de canal central. Já no roboencéfalo vai ser chamado de quarto ventrículo. No mesencéfalo vai ser denominado de arqueduto cerebral. No diencéfalo, terceiro ventrículo. E no telencéfalo, ventrículos laterais. Com relação à divisão do sistema nervoso, a divisão morfológica ela vai levar em consideração tanto estrutural como fisiológica. De forma geral, nós temos dois sistemas: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele vai formar o que nós denominamos de encéfalo e medula espinhal. Sendo que formando o encéfalo, nós temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Sendo que esse tronco encefálico é dividido em ponte, bulbo e mesencéfalo. O sistema nervoso periférico, por sua vez, ele vai dar origem aos nervos, gânglios e terminações nervosas. Esses nervos eles podem ser tanto espinhais quanto cranianos. A divisão funcional pode ser somática ou visceral, certo? Somático pode ser aferente e eferente, e visceral pode ser aferente e eferente, certo? A divisão segmental metamérica pode ser segmentar ou suprassegmentar. Segmentar está incluso a medula espinhal e o tronco encefálico, e a suprassegmentar o cérebro e o cerebelo. Olá, pessoal. Então, eu sou José Firmino e eu vou falar para vocês o segundo tópico, que é desenvolvimento da medula espinhal. Então, sobre o desenvolvimento do sistema nervoso, especificamente o da medula espinhal, que engloba os gânglios espinhais, as meninges espinhais, a medula espinhal e também a mielinização das fibras nervosas. Então, a princípio, as paredes do tubo neural se desenvolvem a partir da porção caudal da placa neural e da eminência caudal. Então, as camadas laterais do tubo neural se espessam e, aos poucos, reduzem o tamanho do canal neural até restar somente o canal central da medula espinhal. O espessamento diferencial da medula espinhal produz o sulco limitante. Esse sulco separa a parte dorsal, que é a placa ou lâmina alar, da parte ventral, a placa ou lâmina basal. Os corpos celulares das placas alares, eles formam as colunas cinzentas dorsais, estendendo por toda a medula espinhal. Em cortes transversais, essas colunas formam os cornos cinzentos dorsais, que são os núcleos aferentes sensitivos. Os neurônios dessas colunas constituem os núcleos aferentes e sensitivos, que formam as raízes dorsais dos nervos espinhais. Já os corpos celulares das placas basais formam as colunas cinzentas ventral e lateral, e os cornos ventrais e laterais, que referenciam as fibras motoras ou eferentes. Dado isso, os axônios do corno ventral, eles formam as raízes ventrais do corno espinhal, ou as raízes eferentes e as raízes motoras. Então, o desenvolvimento da medula espinhal. Durante a fase de sulco neural e logo após a fusão das pregas neurais, o tubo neural ele é constituído por células neuroepiteliais, que formam a camada neuroepitelial ou neuroepitélio. Com o tubo neural fechado, as células neuroepiteliais dão origem a outro tipo celular, as células nervosas primitivas ou neuroblastos, que formam a camada do manto. E esta camada, ela forma a camada marginal. Portanto, a medula espinhal, com 6 semanas, ela é composta pelas seguintes zonas: a zona ventricular,
a zona intermediária, a zona marginal. Por volta de 8 a 10 semanas, a medula espinhal ela é parecida com a do adulto, com o espessamento das paredes laterais da medula, aqui na segunda figura, surgem as placas alares e placas basais, dorsais e ventrais, respectivamente. Essas placas elas são separadas pelo sulco limitante e as lâminas alares elas são unidas por uma placa delgada do teto, na região dorsal, e as lâminas basais por uma placa do assoalho, ventralmente. As placas alares, elas formam os cornos dorsais cinzentos, que têm função aferente, e as placas basais, os cornos cinzentos, ventrais e laterais, que têm a função referente. O sulco limitante, ele se estende por toda a medula espinhal e até o encéfalo médio, falando cranialmente. Além do corno dorsal e do corno ventral, também existem o corno intermediário, nas porções torácica e lombar superior da medula espinhal, que contém os neurônios da parte simpática do sistema nervoso autônomo. Externamente, a medula espinhal embrionária encontra-se delimitada por uma camada fibrosa de prolongamentos de células gliais. A membrana limitante externa, que é a figura aqui abaixo à esquerda, formada inicialmente pelos prolongamentos das células ependimárias, os quais posteriormente se retraem. Então, algumas estruturas importantes são a substância cinzenta e a substância branca. As principais estruturas da medula espinhal, falando da substância cinzenta, são o corno dorsal, a zona intermediária e o corno ventral. Já na substância branca são as colunas dorsais, as colunas laterais e as colunas ventrais. Aqui na figura vemos as estruturas neurais primitivas, o prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo. E a região da medula sofrendo diferenciação com o surgimento da substância cinzenta espinhal, tendo como ponto de orientação o canal espinhal da imagem e os cornos dorsal acima, a zona intermediária e o corno ventral abaixo. A origem das células neurais. Então, na zona ventricular, que é essa região aqui mais escura, constituída por células neuroepiteliais da parede do tubo neural, elas dão origem a todos os neurônios e células macrogliais da medula espinhal. Na zona intermediária, que é essa região mais avermelhada, ela é formada por neuroblastos provenientes das células neuroepiteliais em divisão da zona ventricular. A partir daqui, os neuroblastos eles se tornam neurônios. E tem também a zona marginal, que é essa região mais amarelada, que é composta pelas partes externas das células neuroepiteliais e também a futura substância branca da medula espinhal. E, por volta de 8 a 10 semanas, a medula espinhal ela é parecida com a do adulto já. A origem das células neurais, especificamente do neuroepitélio, são formadas com as membranas limitantes externas, envolvida pelo mesênquima, e com a membrana limitante interna. Na figura E, que é essa do meio aqui, podemos ver as células neuroepiteliais em divisão na região ventricular, envolvido na zona marginal, pelas meninges espinhais, além da zona intermediária. Na imagem da direita, vemos o tecido neuroepitelial, ou neuroectoderma, formando neuroblastos apolares, gioblastos, e junto com a célula da micróglia, forma-se o epêndime. Já o epêndime, ele forma o epitélio do plexo curioide. Os astroblastos e os oligodendroblastos, formados a partir do gioblasto, formam, respectivamente, os astrócitos e os oligodendrócitos. Já os neurônios, eles advêm dos neuroblastos, que são neurônios já primordiais e que formam uma zona intermediária,
uma camada do manto, é localizada entre a zona ventricular e a zona marginal, e os neuroblastos também se transformam em neurônios quando se desenvolvem processos citoplasmáticos. O desenvolvimento dos gânglios espinhais nas células da crista neural originam os neurônios unipolares nos gânglios espinhais. As fases periféricas da célula do gânglio espinhal passam pelos nervos espinhais para as terminações sensoriais das estruturas somáticas ou viscerais. Os processos centrais são responsáveis pela formação das raízes dorsais dos nervos espinhais. Os principais são o processo periférico, que se dirigem às terminações sensitivas das estruturas somáticas ou viscerais, o processo central, que penetra na medula espinhal, formando as raízes dorsais dos nervos espinhais, e os neurônios unipolares, que derivam da crista neural. No desenvolvimento dos gânglios espinhais, podemos ver a crista neural recobrindo o tubo neural, as células da crista passando para os nervos espinhais, formando um neurônio pseudo-unipolar com a célula satélite, e a demonstração da bainha de mielina, composta pelas células de Schwann. O desenvolvimento das meninges espinhais são definidos como revestimentos membranosos do cérebro e da medula espinhal, e as meninges elas se desenvolvem a partir de células do mesênquima e células da crista neural durante os 20 a 35 dias de gestação. O mesênquima, que envolve o tubo neural formando a meninge primitiva, e logo, após se diferenciar em dura mater, pia mater e aracnoide. Tais células elas migram e cobrem o tubo neural e formam as meninges primordiais, que são, no caso, a dura mater, que é a camada mais externa das membranas, e a camada mais interna, que é a pia mater e a aracnoide mater, ou as leptomeninges. Também tem o espaço subaracnoide, que é o fluido que surge entre as leptomeninges com as lecidas. No desenvolvimento das meninges, a dura mater ela é proveniente do mesênquima, que circunda o tubo neural, e a pia mater e a aracnoide são derivadas das células da crista neural. O líquido cerebroespinhal, o LCE, embrionário, começa a se formar durante a quinta semana, produzido pela tela corioide dos ventrículos laterais, que são o quarto ventrículo e o terceiro ventrículo. Através das aberturas mediana e lateral, o LCE ele passa para o espaço subaracnoide e é absorvido pelas vilosidades aracnoides, que são protusões da aracnoide nos seios venosos da dura mater. Já o crescimento da medula, ele não acompanha o das vértebras, como vistos na imagem da direita. No início, elas têm o mesmo comprimento, entretanto, com o desenvolvimento, a medula ela é superada pelas vértebras. É possível também notar a ordem do revestimento, aqui na imagem da esquerda, que é pele, periósteo e o osso, seguido pelas meninges, dura mater, aracnoide e pia mater em sequência. A mielinização das fibras nervosas. A mielina ela é uma estrutura formada por uma membrana lipídica rica em glicofosfolipídios e colesterol, e recobre os axônios, facilitando uma rápida comunicação entre os neurônios. Os tratos mielinizados da substância branca do sistema nervoso central, eles apresentam importante função de promover a transmissão dos sinais neurais entre diferentes áreas corticais e subcorticais. Na medula espinhal, as bainhas de mielina, elas
começam a se formar durante o período fetal tardio e continuam a fazê-lo durante o primeiro ano pós-natal, pelos oligodendrócitos no sistema nervoso central e pelas células de Schwann no sistema nervoso periférico. Os oligodendrócitos, como eu já disse, eles se originam do neuroepitélio e as células de Schwann da crista neural. Os oligodendrócitos que sintetizam e mantêm a bainha de mielina estão entre as células mais vulneráveis do sistema nervoso central e são altamente especializadas. Elas são menores do que os astrócitos e os seus núcleos são irregulares e densamente corados. Além disso, uma função dos oligodendrócitos é a mielinização axonal do sistema nervoso central. Outra característica dos oligodendrócitos é que eles estão localizados na substância cinzenta e na substância branca do sistema nervoso central. Já as células Schwann, elas têm a mesma função dos oligodendrócitos, porém se localizam em volta do sistema nervoso periférico. Cada célula Schwann forma uma bainha de mielina em torno de um segmento de um único axônio. Ao contrário, os oligodendrócitos que têm prolongamentos por intermédio dos quais eles envolvem vários axônios. Essa bainha de mielina, ela atua como um isolante elétrico também e contribui para o aumento da velocidade da propagação de um impulso nervoso ao longo do axônio, mas ela não é contínua. Entre uma célula Schwann e outra, existe uma região falha, uma descontinuidade da bainha, o que proporciona a existência de uma constrição. É um estrangulamento, denominado nódulo de Ranvier. Então, a origem das células neurais. O mesênquima, ele forma o tecido neuroepitelial, que, por sua vez, gera o glioblasto. E esse tecido, ele forma o oligodendroblasto. E, por último, o oligodendrócito. Podemos observar também a formação do neurônio a partir dos neuroblastos, formados também pelo neuroepitélio. A mielinização. O processo de mielinização envolve estreitas e complexas interações entre axônios e suas células bainha. A interação ela começa com o sinal do axônio, que age no recrutamento de populações celulares potencialmente mielinizantes, na sua diferenciação e proliferação e na iniciação da síntese e manutenção das moléculas específicas de mielina. Além dos fatores axônio e célula bainha, existe a exigência também de um terceiro fator, que é a estabilização das relações entre ambos. No sistema nervoso periférico, esse terceiro fator ele é consistido de fibras colágenas pré-formadas. Já foi sugerido que no sistema nervoso central, essa função estabilizadora era realizada pelo elemento estrutural mais importante do tecido, que é o astrócito fibroso do tipo 2. Hoje, já é comprovado a especialização de uma linhagem oligodendrócito astrócito tipo 2 para a mielinização do sistema nervoso central. Para a formação da bainha de mielina, o processo de mielinização se inicia quando uma projeção da célula bainha, o neurolema nesse caso, envolve o axônio e forma uma espiral frouxa ao seu redor. Com o tempo, as camadas formadas se compactam pela expulsão do citoplasma e formam a estrutura lamelar, com bandas eletrodensas espessas. Derivadas da posição das fases citoplasmáticas das membranas e menos eletrodensas também, que são as derivadas da posição das fases externas das membranas.
Ambas as bandas elas recebem a denominação de linha densa principal e linha intraperiódica, respectivamente. No meu Honório, eu vou falar um pouco agora desse terceiro tópico, que fala sobre o desenvolvimento do encéfalo. Bom, a priori é preciso relembrar um pouco, né, do que Pedro falou no início para que a gente possa dar continuidade, ou seja, falar, né, que a partir da ectoderme, a partir de um espessamento um pouco mais central dessa ectoderme, então forma a neuroectoderme, que vai sofrer um processo de invaginações, né, que vai formar a goteira neural, vai formar, né, tem o sulco neural, a goteira neural, a formação do tubo neural, e a gente vai ver tudo isso evidente, né? Pronto, sabendo de tudo isso que Pedro falou no início, então muito importante prestar atenção no que Pedro falou, a gente vai ver que quando esse tubo neural for fechado, quando essas placas neurais forem fechadas, os neuroporos serão fechados pela membrana terminal e assim nós teremos então o desenvolvimento, né, o início do desenvolvimento do nosso encéfalo, que inicialmente vai ser formado o prosencéfalo, o mesencéfalo, um roboencéfalo e, por fim, a medula espinhal. É importante lembrar que o nosso desenvolvimento sempre acontece de crânio-caudal, em sentido crânio-caudal, ou seja, as partes em desenvolvimento se desenvolvem de forma mais, de forma um pouco mais desenvolvida, né, um pouco mais rápida de crânio-caudal, em sentido crânio-caudal. Então, as estruturas craniais vão se desenvolver um pouco mais rápido, por isso que a gente vê essa dilatação muito maior do prosencéfalo, né, que posteriormente vai dar origem a algumas estruturas que vamos ver mais à frente. O desenvolvimento do encéfalo, agora nós vamos ver quais eram essas estruturas, né? Então, a gente viu que depois do fechamento das placas e tudo mais, a gente vai ter a formação das vesículas encefálicas primárias, que nada mais é do que o prosencéfalo, que está ali, o mesencéfalo e o roboencéfalo. O prosencéfalo, visto aqui nesta imagem, vocês podem perceber que ele vai dar origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. O telencéfalo, percebam que ele é uma dilatação cranial e aqui crânio-caudal. Vocês estão vendo o sentido crânio-caudal. Nessa parte cranial, a gente vai ver uma dilatação muito maior, onde o telencéfalo vai se dividir em duas partes, duas dilatações, que vão formar posteriormente os hemisférios cerebrais. O diencéfalo vai sofrer algumas dilatações, formando o tálamo, hipotálamo e algumas outras estruturas, como o terceiro ventrículo aqui falando. No mesencéfalo, ele vai sofrer algumas modificações, mas ele não vai se transformar em outra estrutura, continuando ainda como o mesencéfalo, apenas formando, né, o aqueduto de Silvius, ou o aqueduto mesencefálico. Aqui no roboencéfalo, nós vamos ver que ele vai posteriormente vai se transformar a partir de diferenciações, em metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo, ele vai ser a parte que nós vamos conhecer posteriormente por ponte e cerebelo, que está aqui, que é onde nós vamos ver, né, a formação do quarto ventrículo, que vai ficar entre a ponte e o cerebelo. Nós vamos ter o mielencéfalo formando o então bulbo, que nós vamos ver, né, que o bulbo ele é uma dilatação um pouco maior, que depois dará continuidade à medula espinal, né? A medula espinal vai ser uma continuidade desse bulbo aí. E é isso. Vamos para o próximo. Bom, gente, aqui eu vou falar um pouco sobre as flexuras encefálicas. Quando nós temos a formação das 3 vesículas primárias, aqui vocês estão vendo esse daqui, ó, o prosencéfalo, o mesencéfalo, e vocês estão vendo aqui o roboencéfalo. E aqui o cordão espinal, né? Que é a formação das 3 vesículas primárias. Nós vamos ver que, para que, né, dê, então, continuidade a esse desenvolvimento, nós vamos ver a formação de flexuras. As primeiras flexuras que nós vamos ver é essa flexura que nós estamos vendo aqui, uma flexura mesencefálica, que é essa daqui que vocês estão vendo, que vai ficar na região do mesencéfalo, né, direcionada ventralmente. Então, em uma parte ventral. Então, as primeiras flexuras são formadas ventralmente. Assim como a flexura cervical, que é essa próxima que nós veremos aqui agora, circundada aí.
que ela fica mais posterior, né? É uma junção do robencéfalo com aqui a medula espinhal, né? Então, cordão espinal, que dará, então, posteriormente origem à medula espinal. E logo após a formação dessas duas flexuras, nós vamos ter a flexura pontina. A flexura pontina vai ficar entre o metencéfalo e o mielencéfalo, né? Em uma direção oposta às duas anteriores, já que essa daqui vai estar em uma região dorsal. É importante também a gente falar sobre o plexo coroide, né, que o plexo coroide ele consiste, né, em várias células epidermárias modificadas que vão ficar ao redor de um núcleo capilar, né, e tecido conjuntivo frouxo. Então, no final aqui da minha apresentação, eu vou mostrar um corte histológico para vocês, mostrando de forma mais eficaz, né, mais visível, essa questão, onde as células epidermárias vão ficar ao redor do tecido frouxo, e esse capilar é envolvido, né, com um tecido epitelial, que é um tecido de revestimento. E ele vai estar, né, ao redor do tecido conjuntivo frouxo, né, que é o estroma, que vai dar a nutrição e o suporte necessário para os vasos e células que vão ficar ao redor dele. Tá bom? O plexo coroide ele também é muito importante na produção do nosso líquido cefalorraquidiano, ou líquor, né? O líquido cérebro-espinhal é também chamado, que ele vai dar um suporte, né, físico-mecânico para o cérebro, que ele vai também promover a flutuação desse cérebro, para que ele vai consistir em várias células epidermárias modificadas que vão ficar ao redor de um núcleo capilar e também envolvidas por tecido conjuntivo frouxo. Eu coloquei essa imagem aí para falar para vocês esses locais, mas eu vou mostrar na imagem posteriormente melhor, mais ampliada, a localização desses plexos coroide, que são responsáveis pela maior produção do líquido cefalorraquidiano, tendo em vista que todas as cavidades do sistema nervoso central são recobertas por células epidermárias, ou seja, também existe a produção de líquido cefalorraquidiano, porém, é mínima, muito pouca mesmo. Então, a maior parte, né, quase que toda parte do líquido cefalorraquidiano é produzido nos plexos coroides. Essa imagem eu ampliei um pouco mais para mostrar para vocês esses plexos coroides. Nós vamos ver eles nos ventrículos laterais, no terceiro ventrículo, tá vendo? Ele pega todo aqui, ó, desde o corno anterior, o corpo, ele vem para aqui, ó, esse corno anterior. Então, vocês vão ver esse plexo coroide, né, em volta de todo o ventrículo lateral. Ele vai estar aqui nessa parte superior do terceiro ventrículo. E nós vamos ver ele aqui, ó, no quarto ventrículo. Tá bom? E aqui ele vai mostrar, né, ele está mostrando um pouco, que eu vou falar um pouco mais posteriormente sobre o líquido cefalorraquidiano. Então, nós vamos ver que ele vai se concentrar aqui nesse espaço subaracnóide, né, dando uma proteção, né, a impactos, além de deixar o cérebro em um ambiente flutuante, né, e vai ser responsável por várias coisas aí. Aqui nós vamos ver esse líquido cérebro-espinhal, o líquido cefalorraquidiano, né? Aqui nós temos uma definição, né? E vamos dizer que ele é um fluido dos ventrículos através dos forames laterais, né? Vamos ver isso daqui, recobrindo tanto o córtex quanto a medula espinal. A reabsorção deste líquido vai ocorrer nos víluos aracnóides, né? Onde se encontra o maior número do seu sagital superior, né? Onde lá nós vamos ver os víluos aracnóides, né, em maior concentração no seu sagital superior. Este líquido ele não se resume ao ultrafiltrado do soro. Ele é gerado por filtrações através dos capilares corioides e posterior secreção e transporte ativo bidirecional de substâncias pelas células epiteliais corioides. Porque isso acontece já que nós não temos uma barreira hematoencefálica nessa parte. Então, essas células corioides epiteliais corioides, desculpa, elas são muito importantes, já que elas fazem essa função de barreira, né? Promovendo esse transporte ativo bidirecional de substâncias, né,
fazendo com que o ambiente ali se mantenha apto, né, ao sistema nervoso. Aí nós estamos vendo os locais por onde esse líquido cefalorraquidiano ele vai passar, né? Então ele vai estar tanto no terceiro ventrículo, dentro dos aquedutos, em todo, aqui nós temos o foranga, estão vendo? Nós vamos ter os espaços formando fossas, formando cisternas. Então, nós vamos ter a formação de várias coisas por esse líquido cefalorraquidiano, tá bom? Ele vai estar presente em todo o sistema nervoso central, fazendo a proteção dele, uma proteção mecânica, de impactos mecânicos, na verdade. Essa é a lâmina histológica que eu falei para vocês, é do plexo corioide. Aqui nós podemos ver visivelmente, né, o epêndimo, que são as células ependimárias que formam essa parte aqui de por fora, vocês estão vendo? São formadas pelas células ependimárias. Esse círculozinho aqui, é um capilar, só que nessa lâmina a gente não consegue ver muito bem, mas aqui nós temos os capilares envolvidos por um tecido, né, epitelial cúbico simples, que forma esse vaso, o capilar. Nós temos o tecido conjuntivo frouxo, que vai ficar aqui, fazendo o estroma, né? E nós temos em volta dele essas células epidermárias, que nós estamos vendo aqui, são células cúbicas, né, que possuem um núcleo esférico. E é isso, gente. Muito obrigado e fiquem com a próxima apresentação. Bom, meu nome é Benio Barbosa. Eu fiquei responsável pelo quarto tópico, que é o desenvolvimento do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico basicamente é formado por nervos. E o que são nervos? Nervos são fibras agrupadas em feixes que se localizam fora do encéfalo ou da medula espinhal. As fibras nervosas nada mais são do que axônios e suas bainhas envoltórias. Lembrando que um axônio é um prolongamento do neurônio, que atua garantindo aí a passagem do impulso nervoso. O que eu acabei de dizer para você, o que é um nervo, tá? E esses nervos eles podem ser classificados como nervos cranianos e nervos espinhais, como vocês podem observar aqui. Tais nervos eles vão se desenvolver a partir de uma estrutura chamada de várias fontes, mas principalmente da crista neural. Essa crista neural vocês podem observar aqui nesse corte transversal, nessa região aqui mais superior. Em uma outra imagem, a gente vai poder observar essa crista neural, como já foi visto lá no tópico 1. Nesse momento, você está vendo aqui, roxinho, essa crista neural. É essa crista neural quem vai dar origem aos nervos aí que a gente está falando do desenvolvimento do sistema nervoso periférico. Bom, derivado das cristas neurais, da crista neural, melhor falando, as fibras motoras que saem da medula começam a aparecer por volta da quarta semana, formando a raiz nervosa ventral. A raiz nervosa dorsal é formada pelos prolongamentos centrais do neurônio do gânglio espinhal. A raiz nervosa ventral, mas os prolongamentos periféricos das células do gânglio espinhal formam o nervo espinhal, né, que é um nervo misto. O nervo espinhal divide-se em ramo primário ventral, cuja inervação dos membros e da parte ventrolateral da parede do corpo formam os plexos nervosos principais, que é o plexo braquial e o plexo lombosacral. Já o ramo primário dorsal, divisão menor, inerva a musculatura axial dorsal, as vértebras, as articulações intervertebrais posteriores e a parte da pele das costas. Continuando, a gente tem também os nervos cranianos que se formam durante a quinta e a sexta semana de desenvolvimento. Com exceção do nervo olfatório e do nervo óptico, todos os nervos cranianos se originam do tronco encefálico. O corpo celular dos neurônios motores estão localizados nos núcleos cranianos no tronco encefálico, enquanto o corpo celular dos neurônios sensoriais estão localizados em gânglios sensoriais fora do encéfalo. É importante saber que o processo periférico acaba em um terminal sensitivo e o processo central penetra a medula espinhal ou encéfalo.
Como vocês podem observar nessa imagem, a gente está vendo aqui em cima a crista neural. São essas células da crista neural que vão dar origem às raízes nervosas, juntamente com alguns gânglios, como vocês podem observar aqui, para formar o nervo espinhal. Tá? Nessa outra imagem, a gente pode fazer uma correlação de um indivíduo adulto e a localização dos pares de nervos cranianos. Ao lado esquerdo, a gente observa os pares de nervos cranianos, especificamente em um embrião. Tá? Isso é uma correlação de localização. Para finalizar, é interessante vocês saberem que os nervos cranianos somáticos eferentes, seus axônios estão distribuídos para os músculos derivados dos miótomos da cabeça. O primeiro nervo, que é o 12º par, inerva os músculos da língua, é o nervo hipoglosso. O segundo, que é o nervo abducente, cujo par é o sexto par de nervo craniano. Ele inerva o músculo reto lateral do olho. O quarto par, que é o nervo troclear, inerva o músculo oblíquo superior do olho, quase que não sai, oblíquo superior do olho. O terceiro par, o nervo oculomotor, inerva os músculos superior, inferior, retos mediais, oblíquo inferior e levantador da pálpebra do olho. Esses nervos cranianos são somáticos eferentes. Agora, a gente vai ver os nervos de arcos faríngeos. O quinto par, que é o nervo trigêmeo, é o nervo do primeiro arco faríngeo e é o principal nervo sensitivo da cabeça. Inerva também os músculos da mastigação. O sétimo par, o nervo facial, é o nervo do segundo arco faríngeo. Inerva os músculos da expressão facial. O nono par, o nervo glossofaríngeo, nervo do terceiro arco faríngeo, inerva o músculo estilofaríngeo, as glândulas parótidas e lingual posterior, fibras gustativas para a região posterior da língua. O décimo par, o nervo vago, nervo do quarto e sexto arcos faríngeos, inerva o coração, intestino anterior e médio, os músculos cricotireoide, constritores da faringe e da laringe. Já o 11º par, que é o nervo acessório, inerva os músculos esternocleidomastóide e trapézio. Por fim, os nervos sensoriais especiais. O nervo olfatório, que é o primeiro par responsável pela olfação. O nervo óptico, que é o segundo par responsável pela visão. O oitavo par, que é o nervo vestíbulo coclear, é constituído por dois feixes de fibras sensoriais, o nervo vestibular, responsável pelo equilíbrio, e o nervo coclear, responsável pela audição. Bom, nesse momento eu agradeço a todos pela atenção. Obrigado.